Muito bom dia, meus irmãos. Nós teremos a oportunidade de iniciar mais um trimestre de estudos na nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós teremos a oportunidade de estudar sobre as doutrinas da oração. É o tema do trimestre, nós teremos todas as lições voltadas para o tema oração. Nós seremos estimulados a ler a Bíblia para aprender mais sobre oração à luz da Palavra de Deus. E nós poderemos refletir de maneira lógica sobre a oração e as doutrinas que nos são ensinadas diretamente da fonte, ou seja, diretamente da Bíblia. É o que nós iniciaremos nesse domingo pela manhã e nos dedicaremos nas próximas semanas, o estudo sobre a oração. A primeira lição do trimestre tem como título O que é oração? Essa lição nos traz algumas introduções sobre a doutrina da oração. E nós vamos destacar nesse início, irmãos, o texto áureo. O texto áureo está lá em Marcos 1:35. Essa lição que se baseia nos textos de Mateus, o capítulo 6, Marcos, o capítulo 1 e também o Salmo 139, tem como texto áureo, então, Marcos 1, capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, verso 35. Diz assim, acompanhe nas suas Bíblias. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E aí nós podemos nos perguntar, já que nós estamos tratando de forma introdutória sobre oração, é apenas o primeiro estudo, o que é oração? Olhando para as Escrituras Sagradas, nós veremos relatos de oração em diversos textos, não é mesmo? Vemos a oração na vida de vários personagens bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Vemos orações sendo utilizadas nas mais diversas situações e pelos mais diversos motivos. Nós temos orações pedindo livramento, nós temos oração pedindo até mesmo filhos, nós temos oração pedindo direcionamento, nós temos orações pedindo paz. Então, os personagens bíblicos, aqueles homens e mulheres de Deus, né? Daniel, Abraão, Sara, Ana, entre outros, eles sempre oravam a Deus com a intenção de se aproximar do Criador e por eles serem realmente ouvidos. Então, nós temos essas inúmeras citações sobre oração na Palavra de Deus. A oração é tão importante que Jesus Cristo, nós poderemos observar, inclusive, no decorrer dos estudos, ele não só dedicou-se à oração durante o seu ministério, mas ele também buscou ensinar-nos sobre oração. Nós vemos que em vários momentos durante a vida de Jesus e em vários momentos do seu ministério, ele buscou a ligação com o Pai e os relatos, claro, são propositais para nos mostrarem exatamente isso. Era necessário que Jesus Cristo estivesse ligado com o Pai durante a sua missão aqui na Terra. E mais ainda, por que ele se dedicou a ensinar? Ora, certamente porque dúvidas surgiram quanto
a oração e ele não perdeu a oportunidade, então, de deixar, não só para os seus discípulos, mas para todos nós hoje, um modelo de oração que será estudado em lições específicas. Nós teremos ensinos falando também sobre a oração do Pai Nosso. Mas nós gostaríamos de nos dedicar primeiramente ao seguinte: vamos pensar o que não é oração, antes de nós lembrarmos do conceito trazido nessa lição para a oração. Então, o que não é oração, irmãos? Primeiramente, nós podemos dizer que orar não é um meio para se fazer negócios com Deus. Nós temos falado e discutido isso, não de hoje, não é mesmo? Oração não deve servir para barganhar com Deus. Oração não deve servir para ser um mercado de bênçãos. Então, eu vou negociar com Deus, né? Se eu orar ao Senhor, o Senhor me dá isso, ou o Senhor me dá aquilo, né? Se eu orar, o Senhor me abençoa. Se o Senhor me conceder isso, eu lhe dou aqui outras coisas. E isso não deve ser utilizado na oração. Nossa oração não deve servir para isso. Mais ainda, a oração não é uma relação utilitária com Deus. Esse é um problema e nós devemos estar bem atentos quanto a isso. A oração não deve ocorrer somente naqueles momentos em que nós queremos que Deus faça algo. Mas nós, se formos observar, em determinadas ocasiões, nos deparamos com situações assim. Então, Deus não pode ser visto e compreendido na oração como uma espécie de equipamento, né? Então, hoje eu preciso, vou ligar esse equipamento, vou utilizá-lo. Quando ele me for útil, quando ele cumprir a missão, eu desligo e largo ele lá, esqueço, e aí só na próxima ocasião de necessidade é que eu vou buscá-lo novamente. Assim nós não estaremos orando conforme nos ensina a palavra de Deus. Terceiro, a oração não deve ser um ritual religioso. O próprio Jesus nos alerta quanto a isso. Nós devemos estar bem atentos aos ensinamentos do Mestre, porque isso era proposital para a nossa edificação e visando a nossa maturidade cristã. Então, a oração não deve ser um monólogo vazio, em que nós vamos ali falando, como se nós estivéssemos sozinhos ou como se nós tivéssemos uma plateia para nos assistir. Só eu falo. O importante é isso, né? E também, olhando lá para o modelo de oração que nos foi deixado por Jesus Cristo, não se trata de repetir palavras. Ele nos diz que isso não é adequado e não será por isso que nós seremos ouvidos. Então não é isso, um ritual religioso apenas, né? Algo proforme também. A oração, meus irmãos, deve ser muito mais do que isso. Então, o que é oração? O autor da lição propõe o seguinte conceito: a oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus em nossas vidas. Claro que nós temos vários outros conceitos, os estudiosos, os pastores vão falando sobre isso e vão criando os conceitos. Se nós nos dedicarmos a estudar os textos bíblicos, nós também poderemos ter um bom conceito sobre oração. Mas esse conceito nos serve bastante para a reflexão de hoje, porque em tempos em que a nossa vida tem sido ocupada por tantas coisas, o espaço para Deus é importantíssimo. Vejam que, conforme vão aumentando as nossas obrigações, conforme nós temos as nossas atividades, aqueles que têm filhos, por exemplo, se preocupam não só com as suas vidas e com as suas atividades, mas também com as vidas dos filhos.
nós temos trabalho, nós temos estudo, são tantas coisas que vão tomando espaço que a oração precisa ser esse esforço. E nós temos o seguinte proposto na nossa lição. O esforço deve ser intencional, ou seja, a decisão de orar precisa ser nossa. Você, no seu íntimo, precisa ter essa iniciativa de reservar aquele tempo para falar com Deus. Mais ainda, a oração requer foco. Nós precisamos estar realmente concentrados, como diz o conceito que nós acabamos de citar. Se nós não tivermos o foco necessário, as várias possibilidades de distrações nos acabarão nos afastando daquele contato mais íntimo com Deus. Nós temos muitas coisas ao nosso redor que podem nos distrair. Por isso mesmo é que nas diversas ocasiões, quando nós temos oportunidade, nós fechamos os olhos, não é verdade? Nós procuramos um lugar tranquilo para orar, exatamente para que o nosso foco esteja apenas na oração e naquele contato com o nosso grandioso Deus. Mais ainda, a oração deve ser esse esforço regular. E aí nós lembramos daquela situação lá do equipamento, né? Deus não pode ser utilizado daquela forma. Eu uso hoje, aí daqui um mês eu vou precisar dele e vou procurá-lo novamente. Não. A oração precisa ser consistente. Ela precisa ocorrer diariamente. Nós devemos estabelecer isso como prioridade em nossas vidas. Tirar um tempo, separar um tempo no nosso dia para dedicarmos à oração. E ainda, a parte final do conceito nos aponta que nós devemos ter esse esforço intencional, concentrado, regular, visando criar espaço para Deus em nossas vidas, que é, na verdade, o grande objetivo da oração. Imaginem, meus irmãos, se nós não tivermos essa intenção mesmo, se nós não nos esforçarmos, acabaremos por nos distanciarmos da oração, por culpa, como nós dissemos, das nossas várias ocupações e preocupações, além das distrações. Pensando em separar esse espaço ou em criar um espaço para Deus em nossas vidas, na verdade, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus fazia. Se nós olharmos para o texto áureo da nossa lição, nós vamos observar isso, não é? Naquela ocasião, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Jesus tinha passado por um dia de intensa atividade. Ele estava lá em Cafarnaum. A cidade soube que Jesus estava lá e muitas pessoas foram procurá-lo. Eram vários doentes, eram pessoas endemoniadas, eram pessoas necessitadas da ação de Cristo, buscavam um milagre, buscavam ver o Mestre, buscavam ouvi-lo. Então ele teve um dia realmente bastante atarefado. Alguns estudiosos dizem que aquelas atividades foram noite adentro. Mas o que ele fez? Foi descansar e aí acordou tarde no dia seguinte? Negativo. Ele separou um espaço para Deus. Acordou na madrugada, bem cedo ainda, para ir para um lugar mais tranquilo, onde ele pudesse ter calma, tranquilidade, foco para falar com Deus, com o Pai, sem que ninguém o atrapalhasse, sem que nenhuma distração lhe interrompesse. Tanto é que quando os discípulos o procuram e dizem: olha, Senhor, onde é que tu estavas? Com aquela ideia de que tanta gente esperando por ti, tanta gente desejando a ouvir a tua palavra, tanta gente precisando de milagre, e o Senhor some, né? O Senhor vai ali para um lugar em que é difícil encontrá-lo. Jesus estava apenas mostrando a necessidade de ter o contato com o Pai sempre. Estava mostrando também aos seus discípulos o quanto era importante separar tempo para a oração, porque é a oração
que nos permitirá receber o poder de Deus, Jesus precisava daquele poder para a continuidade do seu ministério. Afinal de contas, sem a oração, nós não teremos o contato íntimo com o Pai. Gostaria de deixar com os irmãos uma observação feita por John Stott em relação à oração. Ele afirma o seguinte: orar não é ser verdadeiramente consagrado. Orar é ser verdadeiramente humano. Na oração, temos seres humanos feitos por Deus, semelhantes a Deus e feitos para Deus, investindo tempo de comunhão com Deus. E se nós queremos sermos parecidos com Cristo, devemos orar, porque nada nos tornará mais parecido com Jesus Cristo do que dedicarmos tempo para a oração, para que Deus realmente tenha um espaço especial nas nossas vidas. Meus irmãos, continuemos estudando. Acompanhem as lições. Nós teremos em breve o material para que vocês possam acompanhar, mas por enquanto vocês receberão o material digital. Nos dediquemos a aprender mais sobre as doutrinas da oração, que sejam estudos edificantes para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe na nossa caminhada.